Após a queda de um meteoro, milhares de zergs invadiram a Terra. Com o desejo humano de sobreviver, uma técnica foi desenvolvida e eu, Han Jan, me tornei um mestre espiritual de grau SSS. Nesse mundo, as mulheres se tornam armas para lutar ao lado dos seus mestres espirituais. Ao me unir com Xia Yuwei, eu me tornei o mestre mais poderoso de todos os tempos. Há 100 anos, um gigante meteoro caiu dos céus. Ele atingiu o chão com grande velocidade, e dentro dele havia diversos ovos. Com o impacto da queda, os ovos foram lançados para todos os lados e espalhados pelo mundo. Ao entrarem em contato com o solo, os ovos eclodiram, e diversos seres insectoides surgiram. O exército humano foi convocado para combater esses seres, que foram chamados de Zergs, mas as forças armadas humanas não foram eficazes, e em pouco tempo, uma grande parte do planeta foi tomada pelos invasores. Um ano depois, um ser humano conseguiu realizar algo extraordinário, e assim foi descoberta uma técnica. Ao atingir a maioridade, as mulheres tinham sua forma espiritual transformada em armas, enquanto os homens se tornavam mestres, capazes de usar e controlar essas armas, complementando-se mutuamente. Com a descoberta desse contrato espiritual, os humanos finalmente conseguiram resistir os ataques dos Zergs e defender o último pedaço de terra que ainda lhes pertencia. 100 anos após o incidente, na Academia Juvenil Ivy, alguns alunos estavam reunidos. Uma garota estava prestes a descobrir qual seria sua forma espiritual. Ao tocar o cristal, ela se transformou em uma espada de Hank C, e seu ponto forte era a afiação. A garota saiu chateada, pois seu talento era considerado comum. O próximo a ser chamado foi um rapaz, que, em meio à multidão, pensava sobre essa cerimônia anual de despertar. Ele se sentia perdido, sem saber qual talento iria despertar. Nesse momento, uma garota chamada Xiao Mei foi chamada e se dirigiu ao centro da cerimônia. Ao tocar o cristal, uma poderosa luz desceu dos céus e atingiu o cristal. A garota sentiu seu corpo se transformar, revelando sua forma espiritual como uma lança vermelha reluzente. O homem que analisava as formas espirituais ficou chocado ao ver que ela havia se transformado em uma lança de sangue imortal de grau S, com vários talentos inclusos. Todos os alunos ficaram surpresos, pois fazia anos que não se ouvia falar de uma arma espiritual de grau S. Uma pessoa comentou que um homem também havia despertado com grau S, e que, se Xiao Mei se unisse a ele, seriam invencíveis. Outro homem pediu para que ele não falasse isso, já que Xiao Mei já tinha um namorado. Quando ela se encontrou com seu namorado atual, o mesmo rapaz de antes, pediu para terminar, afirmando que, agora que havia despertado com grau S, eles não estariam mais no mesmo nível. Ela o empurrou e pediu para que ele não aparecesse mais em seu futuro. As pessoas ao redor começaram a rir do pobre rapaz. Irritado, ele pensou que só porque ela havia despertado com grau S, ele não seria mais o cachorrinho dela. Antes do despertar, ele sempre a obedecia e fazia de tudo para agradá-la. Agora, na era dos contratos, força era tudo, e ele não seria mais submisso a ela. As pessoas ao redor zombavam dele, dizendo que ele não tinha chance com Xiao Mei agora que ela era de grau S. O rapaz se virou para eles e perguntou se não estavam preocupados que ele pudesse alcançar o grau S ou até mais. Rindo, Xiao Mei disse que isso era um talento raro e ele não seria digno. Então, o próximo nome foi chamado, revelando o protagonista, Han Jan. Ele se aproximou e tocou o cristal, mas não houve resposta. Xiao Mei começou a rir, chamando-o de desperdício, dizendo que ele não conseguia despertar, mas queria ser superior a um grau S. Contudo, uma luz muito mais forte tomou conta do cristal, deixando todos ao redor boquiabertos. Todos se perguntavam se aquilo era um grau S ou até mesmo SS. Logo, uma mensagem apareceu diante do cristal, revelando que Han Jan havia despertado como mestre de contrato de grau SSS, com o talento de ressurreição divina. Xiao Mei ficou incrédula, pois um mestre de contratos de grau SSS não era visto há muitos anos, sendo esse grau reservado para pessoas com enorme poder e grande expectativa. As pessoas começaram a comentar sobre a sorte de Han Jan e a história dos antigos mestres de classe SS, que mudaram o curso da história humana.
Diversas meninas se aproximaram dele, com uma delas afirmando que ele não teria uma vida tediosa com ela. Ele, no entanto, se afastou e disse que no momento não estava interessado em escolher ninguém. Ele se aproximou do cristal novamente e uma mensagem apareceu explicando seus talentos e dons divinos. Xiaomei se aproximou dele, dizendo que não imaginava que ele despertaria acima do grau S e sugerindo que fizessem as pazes. Han Zhan olhou para ela e disse que, se ele concordasse, ela o deixaria segurar sua mão. Porém, o protagonista percebeu que seu talento permitia ver todas as informações dos talentos divinos das pessoas à sua frente. Xiaomei, ainda tentando reatar a relação, perguntou se ele não estava satisfeito com a oferta e disse que ele poderia até cruzar a linha, uma vez com ela. Han Zhan a recusou e se virou para sair. Xiaomei, insistente, ofereceu mais uma vez, mas foi rejeitada. As meninas ao redor começaram a rir dela, enquanto outras comentavam sobre outra garota que havia despertado um espírito de classe E, embora fosse muito bonita, mas cujo espírito era considerado inútil. Essa garota era Xia Youwei, que estava chorando ao ser zombada por seu baixo nível espiritual. Um deles comentou que ninguém iria escolher alguém tão inútil quanto ela. Chorando, Xia Youwei se perguntava por que todos a tratavam assim, já que ela havia acabado de despertar. Ao enxugar as lágrimas, ela saiu correndo e acabou colidindo com Han Zhan, que estava passando. Ele gritou para que ela tomasse cuidado, pois ela quase caiu com o impacto, e a segurou para que não se machucasse. Ele perguntou se ela estava bem, e ainda chorando, ela respondeu que sim. Ao analisar o despertar espiritual de Xia Youwei, Han Zhan ficou surpreso, pois seu talento era Fuxiqin, um dos 10 artefatos divinos. Mas ele se perguntou por que ela havia despertado no grau E. Ela perguntou se havia algo errado, mas ele disse que ela havia entendido mal. Colocando a mão na cabeça dela, ele sugeriu que fizessem um contrato divino, deixando-a confusa. As outras garotas ficaram furiosas por ele ter escolhido Xia Youwei. O diretor da academia chegou ao local e pediu que todos parassem, elogiando Han Zhan, mas alertando para que ele não fosse precipitado em sua escolha de contrato. O diretor lembrou que o protagonista agora tinha um dever: liderar os ataques contra os Zergs e recuperar as terras antigas para a humanidade. Xia Youwei, ao ouvir essas palavras, ficou em silêncio por um momento, mas disse a Han Zhan que o diretor tinha razão e que seu nível não era compatível com o dele. Nesse momento, Zhao Hu, o protetor da cidade, apareceu e perguntou se Han Zhan era o rapaz de quem tanto estavam falando. Xiaomei o chamou de padrinho, e Zhao Hu disse que ouviu dizer que Han Zhan estava intimidando sua adorável Xiaomei por causa do despertar de grau SSS. Aproximando-se de Han Zhan, Zhao Hu perguntou se ele estava feliz com esse despertar e ameaçou não permitir que ninguém fechasse um contrato com ele. Xiaomei apoiou o padrinho, pedindo para que Han Zhan se desculpasse e fizesse um contrato com ela, ou seu padrinho iria bani-lo. Han Zhan, com desprezo, perguntou se ela era digna disso. Zhao Hu segurou a camisa de Han Zhan, enfurecido, e tentou dar-lhe um tapa, mas alguém segurou sua mão antes que o golpe atingisse o protagonista. O homem pediu para que o comandante Zhao não fosse impulsivo, pois Han Zhan havia despertado como grau SSS e já tinha um relatório sobre ele. Transtornado, Zhao Hu disse que deixaria Han Zhan em paz se ele fizesse um contrato com a inútil Xia Youwei. Calmo, Han Zhan afirmou que faria um contrato com ela e que ninguém o faria mudar de ideia. Ele se virou para Xia Youwei e a chamou para firmarem o contrato. Chorando, ela pediu desculpas por causar problemas, mas Han Zhan sorriu e disse que ela merecia esse contrato. Então, correntes surgiram ao redor dos dois, e o protagonista despertou sua habilidade de luz divina. Xia Youwei foi tomada por uma intensa energia e envolvida por uma luz roxa. Alguns minutos depois, Han Zhan estava satisfeito com o resultado, pois havia conseguido evoluir o grau da forma espiritual de Xia Youwei de I para SSS. Observando os atributos e talentos da arma, o protagonista fica encantado com a força daquele espírito. Além de ser poderosa para matar, ela também restaurava e dava assistência, sendo assim uma arma versátil e muito completa. Xia Youwei então começa a voltar para sua forma humana novamente.
Envergonhada e surpresa, ela se pergunta se realmente acabou de mudar do nível I para o SSS. Em seguida, corre para abraçar nosso protagonista, agradecendo por isso. O comandante e Xiao Mei começam a se afastar da multidão. Ela diz que foi humilhada e intimidada por Han Zhan e pede ao padrinho que a recompense por isso. Ele responde para ela não se preocupar, pois forçou Han Zhan a fazer um contrato com um espírito de grau SSS e, além disso, tornará a vida de Han Zhan mais difícil dali em diante. O homem completa dizendo que organizou o teste de mestre de espírito para o dia seguinte e que, com isso, ele seria o rei daquele lugar. Xiao Mei agradece a ele, mas o homem diz que não há graça em apenas um agradecimento e pergunta como ela irá retribuí-lo. Ela o abraça e sugere que eles vão para a antiga casa deles, onde ela o recompensará. O homem concorda, dizendo que eles se divertirão naquela noite. Algumas horas depois, Zhao Hu, vendo as notícias do dia, comenta sobre as publicações negativas sobre Han Zhan. Xiao Mei aparece e diz que isso é incrível. Zhao Hu pergunta se ela não acha que ele é bom, e ela responde que sim, em todos os aspectos. Satisfeito, Zhao Hu afirma que, quando o teste começar, mostrará a Han Zhan o que é crueldade de verdade. Em seguida, o homem sai, deixando Xiao Mei sozinha deitada na cama. Enquanto isso, no refeitório da academia, todos comentam sobre a pobre garota de Rank E. Eles acreditam que Han Zhan foi movido pela beleza dela e fez um contrato apenas por causa disso. Xia Yuwei, ouvindo aquelas ofensas, pede desculpas a Han Zhan, mas ele, animado, passa a mão sobre sua cabeça e diz que ela não precisa se desculpar o tempo todo, pedindo para que tenha mais confiança. Ao se sentar à mesa, ele a incentiva a comer mais para não ficar para trás no teste de mestre mais tarde, colocando um pãozinho na bandeja dela. Xia Yuwei se alegra e concorda com ele. Han Zhan então pede para ela ignorar aqueles palhaços e mostrar o quão poderosa é no teste. Nesse momento, alguém chega por trás do protagonista, perguntando se ele é Han Zhan. O rapaz que estava ali se chama Wang Lumao e estava acompanhado de Xiao Mei. Ele diz que ouviu falar que Han Zhan seria o despertado de Rank SSS, mas que isso não parece verdade. Han Zhan pergunta quem ele é, e confiante, Wang se apresenta como o novo mestre de espírito de Xiao Mei. O protagonista faz uma piada com o nome dele, chamando-o de dinheiro de corno. Enfurecido, Wang Lumao pergunta por que Han Zhan está rindo, e ele responde que apenas pensou em algo engraçado. Xiao Mei segura o braço de Wang e diz para ele não se importar com Han Zhan, pois ele é um mestre de espírito fracassado e será banido da cidade em breve. Em seguida, ela avisa que o teste de mestre está prestes a começar e o convida para partir. Ainda revoltado, Wang Lumao diz para o protagonista apenas esperar. Alguns minutos depois, em uma quadra da academia, um dos instrutores avisa que o teste de mestre está prestes a começar. Ele explica que cada nível do teste tem um grau de dificuldade, e o participante que concluir o nível passará no teste. Em seguida, pede para que a primeira dupla se apresente, Xiao Mei e Wang Lumao. Os dois se levantam e vão em direção ao centro da quadra. Um portão enorme começa a se abrir diante deles, e com isso, algo começa a sair. Um gigantesco Zerg. Wang Lumao chama pelo espírito de Xiao Mei e rapidamente se prepara para a batalha feroz contra a criatura. Ele consegue desviar do primeiro ataque do Zerg e já lança um contra-ataque, atingindo o insetoide em cheio. Sem perder tempo, Wang salta sobre a fera para desferir mais um golpe. Em alta velocidade, ele atravessa o corpo do Zerg de uma só vez, deixando um buraco enorme por onde passou. As pessoas presentes ficam eufóricas ao ver um mestre de classe S em ação. O teste estava sendo filmado, e algumas pessoas analisavam a performance de Wang e Xiao Mei. Um deles comenta que não foi uma perfuração única, mas está tudo bem. O responsável pela primeira região diz que eles estão se divertindo matando aquele inseto ostra negra, diferente dos trabalhadores. Outro homem, Lin Jingxuan, responsável pelo segundo distrito, comenta que, por ser uma arma classe S, Xiao Mei deveria ter eliminado o Zerg com apenas um golpe, mas parece estar cerca de 25% mais fraca. Ele conclui que a vida do contrato espiritual deve estar descontrolada, o que fez com que sua energia vazasse.
Zhao Hu, que ouvia aquilo, fica desconfortável, mas tenta manter a calma. De volta à arena, Wang Lumao e Xiao Mei são parabenizados pela conquista. Eles conseguiram quebrar o recorde da escola, alcançaram o nível 7 e concluíram o teste. As pessoas ficam muito animadas por terem presenciado mestres de grau S completando o teste. Sem muita enrolação, o instrutor chama o próximo par, Han Zhan e Xia Yuwei. Os dois se posicionam diante do portão, esperando para ver o que sairá de lá. Então, o protagonista se assusta com o que vê. Não apenas um, mas 10 Zergs aparecem, deixando Han Zhan e Xia Yuwei confusos. Afinal, o teste deveria ser com apenas um insetoide de nível variado, não 10 de uma vez. As pessoas da plateia ficam chocadas, mas devido aos rumores negativos sobre o protagonista, acham até interessante, já que Han Zhan estava se achando, e até escolheu uma inútil para o contrato. O instrutor tenta explicar que o teste é individual e que para separar a elite, mestres de classe SSS devem lutar contra 10 vezes mais Zergs. No entanto, ele pensa no que realmente está por trás disso. Foi Zhao Hu quem pediu para aumentar a dificuldade do teste de Han Zhan, para que ele não conseguisse passar. O instrutor pede desculpas mentalmente ao protagonista, mas afirma que ninguém mandou ofender as pessoas erradas. Nesse momento, os Zergs avançam em direção a Han Zhan e Xia Yuwei. Han Zhan, com Yuwei ativada em sua forma espiritual, fica muito confiante e chama os monstros para virem. Ele lança apenas uma nota da cítara e libera um ataque tão poderoso que elimina todos os Zergs de uma só vez, restando apenas partes dos insetoides espalhadas ao seu redor. Todos ficam assustados ao ver que, em apenas um segundo, o protagonista já havia eliminado todos. Além disso, ficam impressionados com a força de Xia Yuwei, que era considerada uma inútil de grau E. Os inspetores, que estavam observando o teste, até se levantam assustados com o que acabaram de presenciar e se perguntam quem seria aquele rapaz. Um deles comenta que ele levou apenas um segundo para matar aquela quantidade de Zergs. Lin diz que, por mais que ele seja forte, as regras da prova não estão sendo seguidas. Zhao Hu comenta que essa foi uma mudança temporária e que não quer que os jovens desperdicem seus talentos com maus exemplos. Enfurecido, Zhao Hu pensa que, por mais que Han Zhan seja forte, vamos ver como ele se sairá com 20 insetos ostras negras dessa vez. O responsável pela primeira aula diz que está tudo bem se o teste for assim, pois os garotos estão ficando mais fortes e concentrados. Um deles diz que está interessado em saber qual é o limite de nosso protagonista. E assim, o teste evolui para 20 Zergs ostras negras. O protagonista começa a tocar a cítara, acumulando todo o seu poder ao seu redor. Ele ataca os Zergs mais uma vez e, novamente, elimina todos de uma só vez. Olhando para sua arma espiritual, o protagonista, confiante, pergunta se isso seria tudo e afirma que não é o suficiente. Todos na plateia acreditam que o protagonista é muito louco e até mesmo arrogante. Um dos inspetores comenta que irá levar Han para o Distrito 1. O responsável pelo terceiro distrito argumenta que não seria bom que o recém-chegado fosse direto para a linha de frente no Distrito 1, e que seria muito melhor ele partir para o terceiro distrito. O homem do primeiro distrito pergunta se o outro está tentando roubar alguém dele. O homem então responde que a irmã-in-law não está presente, então ele não tem medo hoje. Enquanto os dois se encaram, o responsável pelo quarto distrito, Shen Zek, comenta que nem o primeiro nem o terceiro distrito seriam bons, mas que o quarto distrito seria perfeito para o protagonista começar pela exploração da área. Os dois homens, furiosos, gritam para Shen calar a boca. O professor, responsável pela decisão, pede que parem com a briga e pergunta a Lin o que ele acha da situação. Lin responde que ainda não conseguiu calcular direito e sugere elevar ainda mais o nível do teste esse ano. O professor concorda e diz que fará isso. Zhao Hu, que os observava de longe, fica satisfeito com o que causou na vida do protagonista e agora se pergunta se Han Zhan irá resistir ao mais alto padrão do teste. Voltando para a quadra onde o teste ocorria, o supervisor anuncia que, devido a pedidos dos superiores, o padrão do teste foi elevado até o nível mais difícil. Lagartos gigantes e pássaros trovão são chamados para a terceira fase do teste.
As pessoas que assistiam se perguntam se isso não seria demais. Afinal, os pássaros-trovão são focados em dano, e os lagartos gigantes, em defesa, o que faz dessa uma péssima combinação para os mestres de contrato espiritual. Mas o protagonista está confiante e comenta que isso só fará com que ele pareça ainda melhor. Wang Lumao, que assistia da plateia, chama o protagonista de muito arrogante. Os pássaros e os lagartos avançam em direção a Han Zhan. Os pássaros lançam um ataque poderoso e supersônico contra o protagonista, mas, calmamente, ele ativa uma de suas técnicas, e guerreiros formados de seu ataque avançam contra as bestas ferozes. Eles começam atacando os lagartos diretamente, mas os pássaros-trovão contra-atacam e acabam destruindo todos os guerreiros. O ataque é tão poderoso que ultrapassa os guerreiros e vai em direção ao protagonista, que salta em direção aos inimigos. Utilizando uma de suas técnicas, ele consegue desviar rapidamente de todos os raios. Han pede ajuda a Xia Yuwei, e os dois voam adiante. Todos que assistem à cena ficam de boca aberta por ele ter conseguido quebrar o ataque dos pássaros-trovão, e também por ter contra-atacado. Han, coberto por uma aura dourada que emanava de sua arma espiritual, retorna ao chão. Nesse momento, ele se vê cercado por todas aquelas criaturas assustadoras e prontas para o combate. Han Zhan utiliza todo o seu poder de comando e ordena que Xia Yuwei cante. As ondas de choque formadas pelo som da arma poderosa fazem com que todas as feras sejam atacadas simultaneamente. Os Zergs são lançados para longe. Enquanto isso, as pessoas ficam impressionadas por existirem pessoas que chegam a ser mais poderosas do que os monstros. Wang Lumao, que estava vendo uma das bestas caída à sua frente, se pergunta quanto poder Han Zhan tem escondido. O supervisor do teste avisa que o nível 3 foi concluído com sucesso. Os superiores que estavam assistindo ficam de boca aberta com o talento e o poder formidável do nosso protagonista, pois ele conseguiu eliminar essas feras com apenas 2 golpes. Eles até reconhecem o poder que a cítara possui nesse momento. O professor se pergunta se Xia Yuwei subiu de nível ao lado do protagonista, mas para ele isso seria improvável. Então, ele chama por alguém que estava nas sombras. Rapidamente, o homem se move para a frente e pergunta o que seu mestre deseja. O professor pede para que ele observe e diga qual é o nível de Xia Yuwei. O homem responde que já fez isso antes, mas não conseguiu identificá-lo. Ele continua dizendo que talvez tenha acontecido o mesmo que com a senhora Lingzhen. O professor pergunta se ele está querendo dizer que, assim como Lingzhen, a pedra a reconheceu como grau E, mas seu talento é superior. E agora ela possui poder porque fez contrato com Han Zhan. O mordomo responde que essa ideia não pode ser descartada. O professor acha isso muito estranho e diz que Lingzhen e Han Zhan devem se encontrar. Ele então pergunta qual era o nome do espírito de contrato de Lingzhen naquela época. O mordomo responde, Shen Nong Tripod. Voltando para a arena, Han diz ao supervisor do teste que deseja continuar. O supervisor pergunta se ele tem certeza disso, e o protagonista responde que sim. O homem então diz que, já que ele é um jovem cheio de energia, tudo bem, mas deve ter cuidado. E assim, o nível 4 do teste se inicia, e mais monstros ainda mais fortes surgem na arena. As feras avançam em direção a Han, que desvia facilmente e logo em seguida contra-ataca, e mais uma vez, todos os monstros são eliminados. Porém, dessa vez, mais monstros começaram a sair do portão. O protagonista ativa todo o seu poder, formando uma esfera multicolorida ao seu redor. Ele avança contra os Zergs e acerta cada um deles, eliminando todos, restando apenas os restos ao seu redor. O supervisor diz que Han já venceu 9 níveis consecutivos e que já está na hora de parar, mas Han se recusa e diz que quer fazer o nível 10. O supervisor pergunta se Han está ficando louco, pois ninguém jamais enfrentou o nível 10. As pessoas que estavam assistindo ficam impressionadas, pois esse seria o último nível, e o monstro é muito mais poderoso do que antes. O responsável pela primeira zona fica incrédulo, pois ele havia desafiado recentemente o nível 9. Ele se lembra do momento em que desafiou o nível 9 e como foi sua comemoração. Lin diz que Han tem muito talento e que ele deveria partir para a zona 2, mas o homem transtornado pergunta se ele está querendo roubar pessoas do Distrito 1.
Lin ajeita seus óculos e pergunta por que não, coberto por uma aura sinistra. Voltando para a arena, o supervisor tenta explicar que não irá impedir Han se ele quiser mesmo desafiar o nível 10, porém acha difícil no estado atual do protagonista. O protagonista se abaixa para sentar no chão e diz que sabe disso. Então, pede apenas por uma pequena pausa para começar o nível 10. O supervisor diz que, no regulamento, o tempo de descanso não pode passar de 5 minutos. Porém, o protagonista toca sua cítara e pede apenas um tempo para tocar uma música. E assim, o poder de regeneração de Xia Yuwei é ativado, restaurando a vida do protagonista. Mais uma vez, as pessoas ficam incrédulas ao ver o quão poderosa e eficiente é a arma do protagonista. Voltando para a sala de reuniões dos superiores, Lin e Wei ainda estão discutindo sobre a posse de Han Zhan, até que um terceiro homem chega ao local, chamando a atenção deles. Ele pergunta se é realmente apropriado ter um mestre de espírito para curar os demais na linha de frente. Esse é Liu Jingxun, responsável pelo 5º distrito. Wei pergunta se ele está ali para roubar pessoas também. Liu pede para que deixem Han partir para o 5º distrito, pois a mortalidade dos mestres de espírito irá reduzir em 50%. Lin e Wei, tomados pela fúria e uma aura amedrontadora, respondem que isso é impossível. O professor aparece nesse momento gritando "Chega!" e os três recuam rapidamente, dissipando o clima tenso. O professor começa a explicar que cada um dos 8 distritos cumpre suas funções. O primeiro avança e recupera o espaço tomado. O segundo faz estratégia. O terceiro está expandindo seu território. O quarto explora lugares misteriosos. O 5º distrito salva vidas. O 6º guarda passagens perigosas. O 7º viaja através dos oceanos. E o 8º se esconde por trás das cortinas. Ele continua dizendo que esses 8 distritos são a espinha dorsal para a sobrevivência de todos. Ele diz que já pensou em organizar o 9º distrito, mas nunca conseguiu dar o primeiro passo. Wei pergunta se ele quer mesmo formar um 9º distrito. Lin, apenas calado, olha para as telas e, ao ver a foto do protagonista, se pergunta se ele saberia lidar com isso. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!